Deus abençoe. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe você que está chegando agora. Se quiser deixar o seu joinha no vídeo, se quiser comentar e se quiser compartilhar esta palavra, eu já agradeço a você de coração, tá bom? Amados irmãos, eu estou aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Amados irmãos, a gente sempre, quando fala de Deus, a gente sempre fala de um Deus amoroso, porque Ele é isso, de um Deus justiceiro, porque Ele é isto, Ele é um Deus também vingativo, falamos de um Deus também vingativo, porque também Ele é isto, é ou não é? É. Ele diz que a vingança pertence a Ele. Ele diz que a vingança pertence a Ele. E nós falamos sempre de um Deus, cheio de misericórdia, porque Ele é isto. Mas nós falamos sempre mais desse lado bom. Mas a Bíblia, ela mostra os dois lados de Deus. O Deus amoroso, o Deus misericordioso e o Deus que destrói. Um Deus que mata, um Deus que é fogo, que consome. A Bíblia mostra também um Deus que se ira. Os dois lados de Deus. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus de justiça, mas tem outro lado de Deus. Um Deus que se ira, um Deus que se vinga, um Deus que mata, um Deus que destrói. Quem lê a Bíblia sabe quando Deus se irava, o que ele causava, o que ele fazia no meio do povo, não só do povo de Israel, mas em outras nações. Quando Deus se irava e derramava a sua ira, um pouquinho só da sua ira. Porque a ira de Deus ela é tão devastadora. A ira de Deus ela é tão devastadora que ele, quando derrama a sua ira, ele derrama só um pouco. Só um pouco. Porque se ele derramar tudo, já é o fim. Já é o fim. Você vê quando Deus se irou com vários lugares, Sodoma e Gomorra. Vamos dar um exemplo, que a Bíblia é lotada de exemplos. Quando Deus derramou a ira dele sobre Sodoma e Gomorra, eu lhe pergunto, o que sobrou? O que sobrou de Sodoma e Gomorra? Nada. Só sal. Só a estátua de sal da mulher rebelde. A mulher de Ló. Para servir de testemunha. Está até hoje lá. Para servir de testemunha de que nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Tem muita gente que brinca com Deus. A internet a gente vê pessoas brincando com Deus. E o Deus da Bíblia, esse Deus que criou o universo, criou você, ele não é de brincadeira, porque Deus não brinca com ninguém. O nosso Deus ele é muito sério, santo e exige respeito. Respeito à pessoa dele. Porque o Senhor Deus, ele tem respeito pela criação que ele criou. Mas ao soberbo Deus não tem respeito. Ao arrogante Deus não tem respeito. A inimigos do Senhor, aos inimigos do Senhor, o Senhor não tem respeito. Mas o Senhor não brinca com ninguém. Se o Senhor tiver que se vingar, ele se vinga. Se tiver de destruir, ele destrói. Se tiver de usar de misericórdia, ele usa. Porque ele é Deus.
Esse é o jeito do nosso Deus. E esse jeito dele é perfeito. Ele é um Deus que demora muito a se irar. Porque, como eu disse para vocês, a ira de Deus ela é devastadora. E ele sabe que se ele derramar toda a ira dele, tudo se torna pó, cinza. Sodoma e Gomorra sentiam a ira de Deus total. Deixou de existir. Foram fulminados. Será que a Bíblia diz isso? Tem algumas partes da Bíblia que diz isso. Meu Deus, está lotado. Olha quando Deus se irava com Israel. O que Deus fazia? Deus não destruiu totalmente Israel porque Deus tinha uma aliança com Abraão e Deus sempre foi fiel na sua aliança, nos seus pactos com os seus servos. E porque também Moisés intercedeu por Israel a Deus. Porque Deus queria exterminar todos quando ali se levantaram. A Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Vamos mostrar o outro lado de Deus. De um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, porque Ele é isso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Deus usa de misericórdia, mas Ele usa da sua justiça. Ele usa da sua ira também, quando Ele quer fazer isso. Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo que é um fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O fogo consumidor é um fogo que devasta, é um fogo que destrói, é um fogo que não sobra nada. E eu sei, queridos, que muita gente tem provocado a ira de Deus. Tem muita gente que tem provocado a ira do Senhor. E o Senhor, Ele é bom, misericordioso, porém zeloso. Zeloso, Ele tem zelo pela sua palavra. Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus também que se ira. A Bíblia mostrou aí. E Ele é um fogo que devasta. Ele fez isso em Sodoma e Gomorra. Não sobrou nada. Deus é tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Por quê? Ele é tardio, ele demora. A gente vê tanta coisa errada no mundo e a gente fica pensando, nossa, por que Deus não age? Por que Deus não faz? Deus tem o tempo certo de derramar a sua ira. Deus tem o dia, a hora e o mês. Por quê? Ele é tardio em irar-se. Porque o mundo não aguenta a ira do Senhor. O Senhor, quando derrama só um pouquinho da ira dele, acontece uma catástrofe. Um pouquinho só da ira do Senhor, o mundo derrete. O mundo, os seres humanos derrete, se dissolve igual nada. Porque a ira de Deus ela é devastadora. Então ele retém a sua ira, ele segura. Porque ele sabe que quando ele derrama só um pouquinho, Davi um dia disse, Senhor, não me repreenda quando o Senhor estiver irado. Quando Deus repreender alguém irado, é o fim. Aí Davi, sabido, conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que se Deus se irasse com ele, se irá. É um Deus que vai corrigir com ira. O Senhor, Ele nos corrige com amor. Para não nos ferir, nos machucar e nos destruir totalmente. É igual uma mãe e um pai quando vai disciplinar um filho. Se um pai e uma mãe tiver irado, ele vai machucar. Ele vai, bater com muita força ao ponto de machucar. Então, quantas vezes corrigimos nossos filhos? Só para corrigir. Deus é dessa forma.
Ele nos corrige não irado. É para mostrar que erramos e não venhamos cometer mais aqueles erros. Então, o nosso Deus, ele nos corrige sem ira. E mesmo assim a correção dói. E mesmo assim a correção dói. Mas não de um Deus irado. Porque se ele nos disciplinar irado, somos consumidos. Davi foi sabido. Senhor, não me repreenda na tua ira. Não me repreenda, Senhor, quando o Senhor estiver irado. Porque ele sabia que ele não ia suportar. Então eu quero dizer para você que Deus é um Deus que se ira. É um Deus que a vingança pertence a ele, diz a palavra de Deus. É um Deus que anda na justiça, faz justiça. Tudo isso ele é. E é um Deus misericordioso, compassivo, perdoador. Muitas coisas lindas de Deus. Mas Deus tem os dois lados. Viu? Os dois lados que quando ele precisa usar a justiça, ele usa a justiça. Quando ele precisa irar, ele se ira. Quando ele precisa se vingar, ele se vinga. Quando ele precisa de usar de misericórdia, ele também usa de misericórdia. Lembre, não brinque com esse Deus, porque o nosso Deus não é de brincadeira. É um Deus zeloso e é um Deus sério. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mostrando aqui os dois lados do nosso Deus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Tchau e até o próximo vídeo.